Ele traduziu a verdade e desafiou impérios. Descubra a vida, as obras e o legado eterno de William Tyndale, o homem que deu voz à Bíblia em inglês. Inscreva-se agora no canal para Curiosidade Sem Fim 77, ative o sininho, deixe seu like, comente e compartilhe este vídeo com o mundo. William Tyndale, o mártir, o fogo, o sangue e a tinta. Imagine um tempo em que possuir uma Bíblia em seu idioma podia custar a vida. Um tempo em que a palavra de Deus era trancada atrás das paredes de mosteiros, escrita em latim, inacessível ao povo comum. Foi nesse mundo de trevas e silêncio que surgiu um homem com um sonho perigoso: colocar a Bíblia nas mãos do povo. Seu nome era William Tyndale. Chamaram-no de herege, perseguiram-no por toda a Europa e, por fim, o mataram. Mas antes de morrer, ele plantou uma semente que mudaria o destino espiritual da Inglaterra e do mundo: vida e formação. William Tyndale nasceu por volta de 1494, na pequena aldeia de Stinchcombe, próxima de Gloucestershire, no sudoeste da Inglaterra. Pertencia a uma família modesta, mas com boas conexões locais, o que lhe permitiu estudar. Ainda jovem, ingressou na Universidade de Oxford, onde se formou em artes e teologia. Mais tarde, estudou também na Universidade de Cambridge, um centro fervilhante de ideias humanistas e reformistas. Em Cambridge, Tyndale entrou em contato com as obras de Erasmo de Roterdã, especialmente a sua edição do Novo Testamento em grego, publicada em 1516. Ali, compreendeu algo que mudaria toda a sua vida. Se o povo não pode ler a palavra de Deus, o povo permanece escravo da mentira. O sonho proibido. Naqueles tempos era ilegal traduzir a Bíblia para o inglês. Desde o século XIV, quando o reformador John Wycliffe havia produzido a primeira tradução manuscrita, a Igreja proibia qualquer versão fora do latim. A leitura da Bíblia era privilégio dos padres. O povo comum devia apenas ouvir e obedecer. Mas Tyndale não aceitava isso. Em uma conversa com um sacerdote católico, teria dito uma das frases mais ousadas de toda a história da fé: "Se Deus me poupar a vida, farei com que um simples rapaz que maneja o arado saiba mais das Escrituras do que tu, padre." A partir desse momento, dedicou toda a sua existência a uma única missão: traduzir a Bíblia para o inglês e colocá-la nas mãos do povo. A fuga da Inglaterra. Em 1523, Tyndale buscou o apoio do bispo de Londres para realizar a tradução, mas o pedido foi negado. Traduzir a Bíblia era considerado heresia. Percebendo o perigo, fugiu secretamente da Inglaterra e viajou para o continente europeu, fixando-se primeiro em Hamburgo, depois em Colônia e finalmente em Worms, cidades do Sacro Império Romano Germânico. Lá, sob disfarces e constantes mudanças de endereço, começou seu trabalho monumental: traduzir o Novo Testamento diretamente do grego para o inglês. Em 1526, sua tradução foi impressa na cidade de Worms, uma das primeiras Bíblias inglesas a sair de uma prensa tipográfica. Os exemplares foram contrabandeados em barris de vinho e fardos de trigo, chegando secretamente aos portos da Inglaterra. Quando os bispos descobriram, ordenaram queimar todos os exemplares em praça pública. Mas cada Bíblia destruída apenas aumentava a curiosidade do povo. O fogo das praças virou o fogo da fé. A obra e o estilo Tyndale não foi apenas tradutor, foi um gênio linguístico e teológico. Seu inglês era claro, direto e poético. Muitas expressões que ele criou entraram definitivamente no idioma inglês e sobreviveram até a tradução da Bíblia do rei Tiago, quase um século depois. Foram dele expressões como "Let there be light", "haja luz", "The spirit is willing, but the flesh is weak", "O espírito está pronto, mas a carne é fraca", "The powers that be", as autoridades constituídas. Entre 1526 e 1530, traduziu o Novo Testamento completo e partes do Antigo Testamento, incluindo o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Tyndale também escreveu tratados e prefácios denunciando os abusos da Igreja e defendendo a salvação pela fé. Foi o primeiro a usar o termo Evangelho em seu sentido puro, a boa notícia da graça de Deus. Perseguição e traição. Mas seu sucesso despertou a ira das autoridades religiosas inglesas,
O poderoso cardeal Thomas Wolsey e depois o rei Henrique VIII, que naquele momento ainda era católico, exigiram sua captura. Tyndale passou anos fugindo de cidade em cidade, de Worms a Antuérpia e depois a Bruxelas. Em cada lugar vivia escondido, trabalhando à luz de velas, com pouco dinheiro e sob constante ameaça de prisão. Em 1534, o próprio Henrique VIII rompeu com Roma e fundou a Igreja Anglicana, mas ainda assim considerava Tyndale um inimigo, pois ele se recusava a apoiar o divórcio do rei. Foi então que, em 1535, Henry Phillips, um jovem inglês enviado como espião, fingiu ser amigo de Tyndale e o traiu. Tyndale foi preso na cidade de Vilvoorde, próxima a Bruxelas, e entregue à Inquisição, prisão e martírio. Durante 18 meses, permaneceu encarcerado em uma cela fria e escura. Mesmo na prisão, continuou estudando e revisando sua tradução. Em uma carta escrita ao carcereiro, pediu apenas 3 coisas: um manto mais quente, uma lâmpada e a oportunidade de continuar estudando a palavra de Deus. Em 6 de outubro do ano de 1536, William Tyndale foi levado à praça de execução. Antes da morte, ajoelhou-se e orou em voz alta: Senhor, abre os olhos do rei da Inglaterra. Logo depois, foi estrangulado com uma corrente e, em seguida, queimado na estaca. Tinha cerca de 42 anos de idade. O tipo de morte William Tyndale morreu como mártir, executado por heresia, não por crimes políticos, mas por traduzir a Bíblia. Sua morte foi uma das mais emblemáticas da Reforma, símbolo da luta pela liberdade da palavra. O legado. 2 anos depois de sua morte, em 1538, o rei Henrique VIII autorizou oficialmente a impressão de uma Bíblia em inglês. Grande parte dessa tradução era baseada exatamente na obra de Tyndale. Em outras palavras, o rei pelo qual ele orou teve seus olhos abertos, literalmente. Décadas depois, quando a Bíblia do rei Tiago foi publicada em 1611, mais de 80% de seu texto veio diretamente das palavras de William Tyndale. Seu trabalho não apenas formou a língua inglesa moderna, mas também inspirou gerações de cristãos a buscar a palavra por si mesmos. Tyndale acreditava que a fé verdadeira precisava de luz, e por isso foi queimado como uma tocha. Mas, ironicamente, o fogo que o matou iluminou o mundo. William Tyndale morreu amarrado a uma estaca, mas suas palavras continuaram a correr como rios de luz. O homem que quis dar a Bíblia ao povo não viveu para vê-la publicada, mas seu sangue foi a tinta que selou cada página. Ele foi o mártir da palavra, o tradutor que desafiou impérios e venceu com a pena e a fé.